Olá, eu sou a Carol. Oi, eu sou o Nicolas. Começa agora a nova temporada do programa Na Rua, uma iniciativa da TV Univale com os alunos do primeiro período de jornalismo. No programa de hoje, vamos falar sobre o projeto de lei que visa a redução da maioridade penal. Para discutir sobre esse assunto, estão com a gente o Felipe, a Vitória, o Júlio e a Natália. Na opinião de vocês, deve ser aprovado esse projeto de lei? Olha só, pessoal, quando se pensa em redução da maioridade penal, há os prós e os contras, né, dessa lei em tramitação no Congresso. Os prós, ou seja, o bom, é que vai tirar um pouco, né, a quantidade de menores infratores. Eles não vão voltar a praticar as mesmas infrações. Mas o ruim é quanto à infraestrutura das cadeias, né, para comportar mais e mais gente. Eu penso isso. Além dessa questão de infraestrutura, a realidade do Brasil ela é muito diferente de outros países que são mais igualitários. Então o que acontece? Talvez essa lei, se for aplicada no Brasil, não vai ser suficiente, né? Porque a gente tem conceitos, realidades muito diferentes. A nossa realidade ela é muito diversificada. Ela não é igualitária igual em certos países, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma política mais rígida, né, quanto à criminalidade. E além disso, tem outros aspectos que têm que ser analisados. Tem a questão estrutural, social. Eu penso que tem que mexer não só nessa questão de estrutura, mas também no social, aplicar projetos. E é isso, porque não adianta mexer só numa questão e deixar a outra de lado. A gente tem que pensar também nos menores de 12 a 14 anos, que também, se não houverem projetos de socialização para eles vão acabar seguindo o mesmo caminho dos 16 a 18 anos. E sem falar que o pessoal de 16 anos, esses jovens, eles têm capacidade de saber o que eles estão fazendo, o que eles estão cometendo. Eles têm consciência disso. Esse projeto de lei propõe que seja reduzido de 18 a 16 anos a maioridade penal. Esse projeto é de 1993 que voltou a ser discutido no Congresso esse ano. Geralmente, esse menor infrator vem de classe média baixa ou pobre. Ele vive em áreas de crime e ele vem de famílias estruturadas. E ele acha no crime uma válvula de escape para as situações do dia a dia. Por isso que a maioria das pessoas não querem aprovar essa lei, porque pensa que essa lei só vai atingir as famílias pobres, esse pessoal assim. Na opinião de vocês, vocês acham que o ambiente onde os jovens vivem, com a família, com os colegas de escola, influencia para ir na vida do crime? De alguma maneira influencia, mas é interessante a gente pensar também que os governos, tanto na esfera municipal, estadual e federal, eles vêm realizando ações, né, para inserir o jovem aí em atividades. Não é que eu defenda esses menores, mas eu acredito que no Brasil existe uma pressão para que essa lei seja aprovada, mas simplesmente para retirar esses menores das ruas, para retirá-los desses locais onde eles estão sujeitos a praticar essa criminalidade. Mas isso não vai resolver. O que vai resolver são políticas públicas concretas, o que não atinge todo mundo. A nossa realidade ela é muito diversificada. Igual você tinha falado antes, Júlia, a questão de desigualdade. Eu creio sim que onde a pessoa mora, onde a pessoa vive, influencia nessa questão. E se não resolver na questão dos bairros, nas questões das periferias, não adianta de nada, na minha opinião. Em vez de eles estarem quebrando cabeça, perdendo tempo tentando fazer esse projeto de lei funcionar, deveria voltar com os projetos de lei que melhoram a situação das famílias, da sociedade em si, para poder, digamos, retirar um pouco desses jovens da criminalidade. Sim, até porque se mexer só na estrutura, só nessa questão e deixar de lado a questão das periferias, de onde vivem, não vai adiantar nada, porque vai continuar. Os que foram pegos já vão ficar lá dentro. Incidência. Mas, exatamente. Sim, igual a Vitória disse, tem que dar uma atenção para eles. Tem que criar projetos, para eles não ficarem à toa. Deixarem eles fazerem alguma coisa. Então, gente, o Felipe e a Vitória foram às ruas para saber o que o povo pensa sobre a aprovação desse projeto. Esse projeto tem dividido a opinião de muitas pessoas. E nós viemos às ruas para saber o que elas pensam sobre isso.
A redução da maioridade penal seria bom para certas pessoas, porque hoje em dia a maioria dos assaltos acontece de menor, assaltando as pessoas, e eles são presos, vamos supor, eles ficam 30 dias presos e são liberados. Eu concordo, porque desde o momento que a criança ou a adolescente ela pratica o crime, então ela está disposta a arcar com esse crime, né? Porque como você pode cometer um crime e ser ileso disso, né? A maioridade já é acontecida há muito tempo, porque o 16 anos ele vota, ele namora, ele casa, ele faz tudo e não pode ser preso. Acho que não é por aí mesmo e que eles têm que efetivar as leis que já têm ao invés de reduzir a menoridade, que vai estar prejudicando mais ainda os menores. Só a redução da maioridade penal não é suficiente para poder atingir o objetivo que todo mundo quer, que é a redução da criminalidade. Eu acho que se for implantada junto com outras medidas, aí sim pode resolver, mas só a redução da maioridade penal acho que não resolve. É uma via de duas mãos, um lado é bom, o outro é ruim. O bom é que vai começar a punir quem tem uma brecha na lei, começa a punir as pessoas mais novas que fazem crimes e com aquela ideia de que não vai ser preso. Mas, por um lado, é ruim porque vão começar a recrutar pessoas bem menores agora de idade. Eu concordo. Porque funciona em outros países, por exemplo, os Estados Unidos é um exemplo, né, que funciona perfeitamente, que no Brasil poderia funcionar também. Parece que as opiniões estão mesmo divididas. E você, concorda ou não com esse projeto de lei? Deu para perceber que a opinião está muito dividida. E assim, nós entrevistamos pessoas de várias faixas etárias, tanto os mais jovens quanto adultos, idosos. É verdade. E as pessoas, né, elas opinaram tanto contra quanto a favor, né, desse projeto de lei. Vocês perceberam que essas pessoas estão dentro desse assunto? Pelas entrevistas, elas estão sabendo do assunto? Sim, mais ou menos. Alguns sim, outros não. Alguns mesmos perguntaram antes o que é isso, o que significa, o que essa lei quer dizer, mas muitos sim. E nós percebemos também que alguns querem dar opinião, mas que também não sabem. Então, assim, querendo falar sobre isso, mas não sabem direito sobre o tema. Acho que por ser um projeto bem antigo, todo mundo sabe um pouco sobre o assunto. Mas eles não sabem dos desdobramentos atuais. Então é um tema que ainda precisa ser discutido, porque tem a esfera atual da redução de 16 para 18, mas ainda tem discussões sobre os outros menores, os menores de 12 a 14 e 16, que precisam de uma educação e de projetos que melhorem o cotidiano. Então, na educação básica, o que vocês acham no Brasil? Tem educação básica boa para esses jovens? Não há uma boa, mas ela precisa melhorar. Sabe por quê? Porque antes a educação ela era somente para os filhos de rico, a população pobre ela não tinha muito acesso, a escola era muito restrita e hoje, pelas ações, né, governamentais das políticas públicas, a gente vê que a escola ela se tornou algo universal, né, e precisa melhorar cada dia mais. Só que hoje tem uma outra preocupação, que é a violência dentro da sala de aula. Tem alunos cometendo infrações dentro da sala de aula. Então, assim, tem que começar pela educação, tem que melhorar a educação, começando pela sala de aula, porque não está suficiente para reverter esses quadros de criminalidade. E a gente também não sabe como é que é resolvida essa questão de dentro da sala de aula. Tem muita violência, a gente vê, claro que... Mas o que eles fazem? O que acontece diante dessa situação? É um problema que tem que ser discutido em geral, porque se o jovem ele vive numa área de crime, ele vai trazer isso para o cotidiano dele em geral, ele vai trazer isso para a sala de aula, ele vai trazer isso para o convívio dos amigos. Então a gente tem que procurar não só resolver o problema nas escolas, mas resolver em programas onde ele vive, com os amigos que ele tem. Tem que ser uma coisa que tem que pegar todo o convívio dele, tudo que ele tem em volta dele, para ele mudar a realidade dele e não ir direto para o crime. Então, gente, no próximo bloco iremos falar sobre as escolas e os projetos sociais. Então, não saia daí, voltamos já já.